Olha, agora a gente volta a falar da questão que preocupa algumas cidades no norte do estado, por exemplo, Esperantina, Barras, Luzilândia. Para isso eu vou chamar novamente a repórter Gorete Santos aqui no telão. Ela já adiantou para a gente algumas informações preocupantes por causa da cheia dos rios e como ainda há previsão de chuvas, né? Essa situação pode ficar ainda pior. Agora há pouco, Gorete Santos, bom dia novamente para você. Você passou o número de 80 pessoas desabrigadas no norte do estado. Atualiza a gente agora, por favor, se há previsão, por exemplo, de um auxílio diferenciado, de ações emergenciais diferenciadas para socorrer essas famílias. Sim, esse monitoramento já está sendo realizado, né, Nájila? Na verdade, o número de famílias pode mudar. As informações que nós tínhamos ontem era de que havia em Esperantina 16 famílias que haviam sido removidas de suas casas, alagadas, né, e mais de 40 famílias que estavam sendo diretamente afetadas, né, estavam em áreas de risco e poderiam correr, claro, a necessidade de serem retiradas também. No município de Barras, ontem à tarde, apenas 2 famílias haviam sido retiradas, mas outras 12 famílias estavam ilhadas. Então, como o rio sobe em função dessas fortes chuvas, é possível que esse cenário tenha se modificado. A gente não conseguiu atualizar essa informação na manhã de hoje, né? Mas até ontem à noite esse era o cenário. O Rio Longá, a previsão dada pelo Serviço Geológico do Brasil era de que na manhã de hoje ele chegasse a 1,15 m acima da cota de inundação, 10 centímetros a mais do que ontem. Mas a gente vai trazer essas informações mais detalhadas agora com o Herto Costa, está aqui conosco. Ele que é diretor de Prevenção e Mitigação da Defesa Civil do Estado, que tem acompanhado esse trabalho também nesses municípios e em outras regiões também. O Herto, essa chuva de ontem à tarde, embora já houvesse uma previsão, né, de mais chuvas, surpreendeu pela intensidade, 112 milímetros em apenas 1 hora. O que está sendo feito a mais, né, para poder amparar essas famílias, tentar minimizar esses efeitos? Bom dia. Bom dia, né, Gorete? Bom dia, Nádia. Nós temos uma sintonia muito grande com os municípios do Vale do Longá, em face até da tradição que eles têm de longa data de combate, de atenção, de assistência, né, de monitoramento dessa condição sazonal, ou seja, que todos os anos acontece em função das cheias do Longá e do Maratoã. A gente tem novidade também, nós temos um outro município que já entra por rol dos impactados, só que neste município as áreas, vamos dizer assim, de avanço das águas são mais rurais, que é o caso de Batalha. Ontem a Defesa Civil de Batalha nos reportou que vários acessos à área rural já estão completamente inundados, né, em função desse avanço das águas. Hoje a Defesa Civil de Batalha vai mensurar o quantitativo de pessoas que já são impactadas por essa situação e nós estamos aguardando principalmente o novo boletim da plataforma SACIO, do modelo hidrológico da CPRM, para verificar qual o cenário nesse pós-chuva. Haja visto que o volume que se precipitou sobre Esperantina foi muito expressivo, já há vídeos circulando na internet daquelas áreas de alagamento urbana, mas a preocupação maior é justamente com o avanço das águas do Rio Longá. De tal forma que os próximos 3 dias, as próximas 72 horas, elas são cruciais para esses municípios, porque todos os modelos de previsão apontam uma majoração expressiva da carga de chuva nessas áreas. Por isso que a Defesa Civil está antenada. Nós ontem mesmo mantemos contato tanto com a Socorro Miranda, lá em Barras, o Walter Souza, em Esperantina, para nos comunicar de qualquer ocorrência, qualquer agravamento desse quadro, já vista que há uma tratativa com o governo do estado para providenciar ajuda imediata para esses municípios. Inclusive, essa ajuda imediata para poder acelerar esse processo também, a Defesa Civil Estadual estava orientando esses municípios a decretar estado de emergência, né, para poder facilitar esse trâmite. Barras informou que ontem já faria isso. Esperantina já tem algum indicativo?
Sim, sim. Ambos os municípios. Barra já está mais adiantado, né? Existe um comitê de crises montado com várias secretarias, né? Esperantina ontem solicitou um levantamento das condições meteorológicas. Nós buscamos os dados da SEMAR, buscamos os dados do INMET, de todos os órgãos credenciados para embasar esse documento que deve ser assinado pela prefeita, provavelmente hoje, né? De hoje para amanhã. E a gente aguarda esse documento, que ele é muito importante, porque isso abre um espaço para o Estado possa atuar com maior vigor, inclusive pleiteando recursos federais. A gente está falando da região norte do estado, mas a região sul também foi bastante afetada, né? Semana passada a gente trazia informações ali sobre a região de Picos, né? Vale do Itaim. Como é que está a situação por lá? Outros municípios também estão nessa situação de risco? Sim, nós temos uma preocupação, e foi uma excelente pergunta que você fez, com a estrutura viária do sul do estado. A gente tem uma preocupação com as rodovias estaduais e federais. Essa previsão meteorológica, que aponta volumes expressivos para as próximas 72 horas, ela é ainda mais intensa nos territórios da Serra da Capivara, do Vale do Canidé, do Vale do Itaim, do Vale do Guaribas. Então a gente pede que as pessoas tenham muita atenção. Ontem nós tivemos uma ocorrência que foi reportada, inclusive, por populares, né, e por pessoas da administração pública municipal, entre o município de Floresta e o município de Santo Inácio. E aí, para quem está trafegando nessa área, existe lá uma rodovia que ela está obstruída, que ela foi parcialmente destruída pelo avanço das águas do rio Canidé, aliás, de um riacho afluente do rio Canidé, e essa rodovia deve passar por uma intervenção do DR. O acesso fica próximo à passagem da Tapagem, que é uma passagem molhada, ok? Entre Floresta e Santo Inácio. Então essa rodovia está intrafegável, potencialmente perigosa, né? Bastante destruída em face ao avanço. Direção da Defesa. Sinal da Gorete, mas deu para entender perfeitamente, não é, o que está acontecendo e quais as ações que também já acontecem e outras que estão previstas, dependendo da situação. Se continua chovendo e aumentando ainda mais o volume de água, o nível dos rios ou não. Vamos esperar, e claro que a gente torce para que não aconteça de que outras famílias precisam sair de suas casas.